Direto da Sociedade Catarinense de Pediatria, SCPcast, a voz da pediatria em Santa Catarina. Para o profissional que não para no tempo, um encontro de conhecimento, ética e prática que transforma com um aval científico e dá suporte ao seu dia a dia. Bem-vindo ao SCPcast. Olá, seja bem-vindo ao SCPcast, a voz da pediatria em Santa Catarina. Meu nome é Mônica Chang Vaz e sou pediatra nutróloga, presidente do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Catarinense de Pediatria. Hoje estou aqui acompanhada da doutora Ana Paula Aragão. Doutora Ana Paula? Oi, doutora Mônica, tudo bom? Eu sou presidente do Departamento de Suporte Nutricional da Sociedade Catarinense de Pediatria e hoje a gente vai falar de um tema que é muito comum no consultório, que é a suplementação de crianças e adolescentes que praticam atividade física. Mas a gente está falando não daquela criança que é atleta de alto rendimento, que pratica atividade física mais de 10 horas por semana. A gente está falando das crianças que fazem futebol 2 vezes por semana, do adolescente que quer começar a musculação, ou daquelas crianças que praticam esportes na escola. Isso mesmo. E o que temos observado é um aumento importante no uso de suplementos nessa população, muitas vezes sem nenhuma orientação médica ou nutricional. E, em muitos casos, a recomendação vem de colegas, treinadores, academia ou das mídias sociais. Um ponto interessante a entender é por que esses adolescentes estão usando esses suplementos. Se não há necessariamente uma necessidade nutricional da utilização. Geralmente, tem vários motivos para os adolescentes estarem usando esses suplementos. Eles buscam melhorar o desempenho na academia, eles buscam ganhar massa muscular, retardar a fadiga, compensar uma dieta inadequada ou até imitar os atletas profissionais. E também existe um componente muito importante que a gente não pode esquecer, que é a pressão estética e social, especialmente nos adolescentes, né. Então a autoimagem e o ideal de corpo acabam influenciando muito o comportamento dessas crianças e desses adolescentes. E isso acaba no consultório do pediatra, né? Então, quando um adolescente vem e pergunta ao pediatra qual o suplemento eu devo usar, eu acho que a primeira pergunta não deveria ser essa, mas sim, o pediatra deve devolver essa pergunta e questionar: por que você acha que você está precisando de um suplemento? Perfeito. É uma pergunta que precisa ser feita, porque na maioria das vezes o problema não é utilizar o suplemento ou a falta de suplemento, é a falta da avaliação nutricional adequada, a falta de uma anamnese adequada, de um inquérito alimentar adequado. Então a literatura recomenda que o pediatra faça esse inquérito alimentar e avalie o padrão de dieta dessa criança e desse adolescente antes de considerar qualquer suplementação. Saber o que o adolescente está comendo vai fazer toda a diferença na sua conduta. E geralmente, na maioria das vezes, só uma simples adequação da alimentação já resolve a necessidade do adolescente. Um dos principais suplementos utilizados pelos adolescentes e que virou moda e que está sempre no consultório pediátrico é o whey protein, né, então é um dos suplementos mais populares na adolescência. Esse é clássico, né, os adolescentes acham que precisam de grandes quantidades de proteína para ganhar massa muscular, e isso está difundido nas mídias sociais de uma forma, assim, muito grande, muito intensa. Eh, os estudos mostram que uma dieta normal contendo cerca de 12 a 15% de proteína no total energético, mesmo naqueles atletas de alto rendimento, faz com que essa criança, esse adolescente não precise de uma suplementação proteica adicional. Ou seja, para aquele adolescente que faz uma atividade recreativa, que não é um adolescente, um atleta que treina, um atleta profissional, a probabilidade dessa deficiência proteica é muito pequena, ou seja, ele não precisa fazer suplementação com whey. Doutora Mônica, outro suplemento que está aí em todas as conversas dos adolescentes, e que gera muita dúvida é o uso da creatina. A creatina ela pode ter um efeito ergogênico em exercícios muito específicos, principalmente para os exercícios de alta intensidade e curta duração, mas que geralmente são para atletas competitivos. Então, para aquele atleta de final de semana ou aquele atleta recreativo, não tem nenhuma necessidade. E a gente não pode esquecer de lembrar e frisar aqui que as sociedades médicas, elas não recomendam o uso para as crianças e adolescentes menores de 18 anos. Então, existe uma contraindicação
do uso da creatina para as crianças e adolescentes menores de 18 anos. Perfeito. Outro ponto que é importante discutir é a diferença entre bebidas esportivas e bebidas energéticas. E muitas vezes os adolescentes usam as bebidas energéticas como se fossem, ou as bebidas esportivas como se fossem suplementos. E essa confusão ela existe, ela é grande e é importante a gente pontuar que as bebidas esportivas, são formuladas para reposição de carboidratos e eletrólitos durante exercícios prolongados. Mas a maioria das crianças e adolescentes que fazem uma atividade física habitual, eles não necessitam dessas bebidas, esportivas, né. A grande maioria dos casos, a água é suficiente para sua hidratação. E os energéticos, né, por sua vez, eles contêm estimulantes como cafeína e não devem fazer parte da dieta da criança e adolescente, então também é proscrito o uso de energéticos para crianças e adolescentes. E para resumir, qual que é o papel que o pediatra pode ter nesse cenário? Primeiro, a educação nutricional, né, dessa criança, desse adolescente, dessa família. Segundo, o pediatra precisa saber avaliar a dieta, fazer um inquérito alimentar, fazer avaliação de crescimento e desenvolvimento e composição corporal dessa criança e, por último, não menos, importante, identificar quais são as motivações dessa criança e desse adolescente para o uso do suplemento, para que se tenha uma orientação adequada, né. Importante lembrar que na grande maioria dos casos, o melhor suplemento é uma alimentação equilibrada, diversificada e saudável. Então, se eu pudesse resumir em uma frase, a questão do uso do suplemento nas crianças e adolescentes, eu diria que as crianças fisicamente ativas geralmente precisam de mais comida de verdade e não de tantos suplementos. E cabe ao pediatra explicar, orientar as famílias para que eles entendam que, em geral, não há necessidade de fazer nenhum tipo de suplementação para aquele adolescente ou para aquela criança que faça uma atividade física recreativa, né? E evitar o uso indiscriminado de suplementos, ele evita que essas crianças tenham uma intervenção desnecessária e possa causar algum dano para sua família.